Começando mais um Abre Caminhos, hoje com a querida mãe Tassiana da Casa de Mulambo. Seja muito bem-vinda. Axé, Wendel, muito obrigada por fazer esse convite para mim. É uma honra estar aqui para esse bate-papo incrível. Eu que agradeço. Tô querendo trazer você faz um tempão Verdade, aqui. gente, já combinando Vou trazer o pai da casa também, Axé. depois eu trazer o casal, assim que cada um tem conhecimento específico. Vamos marcar, sim, muita macumba. Isso, muita macumba. E hoje o tema é Pomba Gira. Axé. Grande Sustentação energia da casa, feminina, sustentação da casa. Sempre é uma honra, uma alegria falar sobre elas. Na verdade, Wendel, essa é a minha missão, sabia? Sim. Falar, colocar a voz no mundo, a boca no trombone de quem é Maria Mulambo, Isso. quem são as pombogiras. Muita gente precisa, né, dessa energia. Sim, precisa Certo. muito. Para começar, Tassi, eu sempre começo sobre a história, né? Eu quero saber como foi esse primeiro contato aí com a espiritualidade como um todo, Tá. tá? Bom, vamos lá. A minha história é uma história bem diferente do que a gente já ouviu aí nos tempos atuais e principalmente se conecta muito com os tempos antigos. Certo. Eu tenho 30 anos hoje, apesar de ser nova, mas eu sempre tive uma afinidade muito grande com a espiritualidade. Eu vim de uma família católica, então eu cantava na igreja, Nossa. tocava violão na igreja, fazia parte do coral da igreja. E na minha cabeça eu ia ser da igreja ali, né? Sempre tinha diversos sonhos com um terreiro. Sempre sonhava, desde criança, eu sonhava que eu estava à frente de um terreiro, conversando com as pessoas, orientando, e aquilo para mim era meio confuso, porque eu falava, como assim estou dentro de um terreiro? Para mim, porque na época, a cidade pequena, vim de um lugar de interior do interior de Minas Gerais. Cerca de 13 mil habitantes, mais ou menos ali. 30 mil habitantes. Então, terreiro pra mim era uma coisa perigosa. Sim. Pombogira e Exu era algo gravíssimo na vida do ser humano. Do mal. Do mal. Pombagira, todo mundo na sociedade já ouviu falar sobre Exu e Pombogira. Todo mundo conhece Exu e Pombogira. Mas quando eu estou de frente com essa realidade, vendo o terreiro, vendo aquilo em sonhos, eu fazia trabalhos de desobsessão e acordava assim, né, gritando, enfim, tinha muitos medos. Fazendo nos sonhos. Nos sonhos, Olha né? que legal. Tinha os desdobramentos, era Sim. adolescente, criança. Então eu não entendi, compreendi aquilo e aquilo me assustava e não tinha nenhum recurso sequer para me orientar. O que tinha na minha cidade? Igreja Sim. evangélica e igreja católica. E na época não tinha internet, que nem a gente vê Não hoje, tinha né? internet como tinha hoje. Eu fui ter o meu primeiro computador, eu tinha 13 anos quando eu tive acesso à internet. Então, é um mundo diferente, né? E acordava de madrugada, falando coisas. Minha mãe falava que eu assustava muito ela. Porque eu sentava na cama, olhava pra ela e ficava falando coisas que não tinha nexo, conexão com uma mentalidade infantil. Então, começava a dar instruções, informações, conversava com ela. E eu já acho que ali era Maria Mulambo, Com certeza. né? Enfim. E aí, um belo dia, eu vim para São Paulo, né? Conheci o kardecismo, mergulhei no kardecismo, fiz a escola, os 5 anos do Kardec, me aprofundei. Nas nossas aulas de kardecismo, eu comecei a professora pedia para que nós, alunos, dessemos aula. Então, foi aí que eu comecei a aprender, a estudar sobre a espiritualidade. Né? Na parte do kardecismo, o mundo, né? O mundo dos espíritos e tudo mais. E aí, um belo dia, muita vontade de conhecer um terreiro. Que vontade de conhecer, mas eu tenho medo, receio. Até que fui parar um belo dia num terreiro. Era de Umbanda. De Umbanda. E era gira do quê? De Exu e Pombagira. Aí o pai Rodrigo foi, eu falei, ó, vai você primeiro, né, numa gira de baiano. Eu falei, vai você, conhece o ambiente, entende, depois eu vou. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Eu tinha um amigo, um professor,
que ele, o professor do Kardec, inclusive, que estava fazendo essa transição para a Umbanda, e ele me trazia orientações, né? Olha, a vela significa tal coisa, não tenha medo, a gargalhada do Exu e Pombogira significa isso. Eu falei, tá bom, vou lá, mas eu quero falar com uma pombagira. Sentia essa força, essa conexão. Eu preciso falar com uma pombogira hoje. Eu tenho que falar com uma pombogira. E o meu sonho, Wendel, o meu sonho era alguém chegar em mim e falar assim, você é médium. E assim, eu tinha esse sonho, sabe? Você já sabia, né? Você só precisava de que alguém... Eu precisava de uma confirmação. De uma confirmação. Era uma orientação para dar segurança ali, né? Exatamente. E o meu sonho era alguém falar pra mim que eu precisava vestir o branco. Só que nunca ouvi isso na minha vida. Nunca ouvi isso. Sabe quando a pessoa chega no terreiro e a pessoa fala assim, o guia chega e fala, filha, você tem que vestir o branco? O meu sonho era ouvir isso. Filha, você tem que abrir um terreiro? O meu sonho era ouvir isso. E eu nunca ouvi isso diretamente das entidades assim, né? Que eu fui consultar. Tá, aí eu fui. Tava passando por alguns problemas profissionais já. Na época, não sabia se eu ia seguir na medicina veterinária, não sabia como que eu ia fazer nos meus caminhos. Ainda cursava a faculdade de medicina veterinária. E aí eu fui nesse terreiro, começou a tocar a gira lá. E aí eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sangue de Exu tem poder. O que eu estou fazendo aqui? Que macumba é essa? Vão me prender? E começou a me dar um desespero. Nossa. Será que vão me prender aqui? Será que vão me deixar sair? Eu jurei pra mim de pé junto que eu nunca estaria dentro de um terreiro. E eu falava isso desde a infância, sem conhecer terreiro, sem nada. Eu nunca vou num terreiro. Eu nunca quero estar presente. Eu não sei, né? Coisas contrárias pra gente não seguir o que precisa. E aí consegui passar com uma pombogira chamada Dama da Noite. Olha. Foi a primeira pombogira, a primeira entidade incorporada que eu tive contato. E eu só lembro que ela segurava nas minhas mãos e eu chorava tanto, que segurando nas mãos eu secava minhas lágrimas com os braços, assim, de tanto que eu chorava, de emoção. Uma liberação ali, né? De estar ali, de ter esse contato. E quando eu saí dali, ela não falou nada de mediunidade, falou da minha vida pessoal, minha vida profissional, mas não falou nada da questão espiritual e religiosa. Mas eu saí dali querendo dizer aos 4 cantos do mundo o que era pombagira. E essa conexão foi aflorando mais ainda. E aí comecei a devorar diversos livros, diversos conteúdos, muitas coisas, estudando. E aí, um belo dia, estávamos eu e o pai Rodrigo aqui sentado na nossa mesa de jantar e Maria Mulambo se fez presente. Uau. Como um passe, assim, de mágica. E assim, para quem nunca tinha incorporado, Sim. ela chegou já gargalhando, falando, né, benzendo, curando, enfim, descarregando, fazendo ali as mandingas dela. E chegou assim, simplesmente, na sala de jantar, trazendo orientações, instruções para melhorar o destino, para melhorar tudo. Olha. E assim, eu nunca tinha me conectado tão fortemente com a espiritualidade. E assim, até peço licença aqui a elas, né, as pombogiras, peço licença a elas para poder falar hoje delas e também peço licença a Maria Mulambo para poder contar a nossa história, que não é só a história dela, é a nossa história, não é? Ela é uma grande mãe para minha vida, eu falo que ela é uma pessoa mesmo para mim, que me acolhe, que me abraça, que me ergue e que todos os meus caminhos que eu tenho hoje, eu devo a ela. Quem eu sou, eu devo a ela. Então, quando ela chega ali, Wendel, nossa, foi assim, um escândalo pra gente. Pra mim, eu estava assim, né? Que amor, né? Nunca me senti tão acolhida. Eu falei, é isso que é um amor de uma entidade? É isso que é, na época, né? Tinha mentor. Eu ainda estava no kardecismo. Estava condicionada ainda, né? Na caixinha. Exatamente, né? Aí eu tinha essa ideia, né? Eu falei, nossa, é isso que é um mentor? E ali, né, o Rodrigo super assustado com aquilo, porque ele também era do kardecismo. E ela conversando, ela desincorporou, ele falou assim, eu confio nela. Tudo que ela falar,
Nós vamos fazer. E aí começou. A cada 15 dias, Maria Mulambo se fazia presente. Dava 15 dias, eu contava no calendário. Olha só, eram os portais que abriam. Exato, né? Eram portais, conexões, era o tempo ali certinho. A cada 15 dias, ela incorporava e manifestava. E aí, com isso, ela trazia conselhos, orientações, né? Mudança de hábitos, de comportamento, orientações, banhos, descarrego. Uma mentoria. Uma mentoria ali, né? E aí, começou. A cada 15 dias, ela vinha. Só que, infelizmente, né, Wendel, existem as pessoas que não entendem ainda sobre Exu e Pombogira. Sim. E o que as pessoas falavam? Isso é perigoso, né? Pombogira incorporando em casa. Gente, a espiritualidade, ela não está dentro de 4 paredes. Ela não pertence a nenhuma religião. Apesar que hoje nós vamos falar aqui na Umbanda, nós vamos falar dos guias, mas a espiritualidade, as entidades, ainda mais Exu e Pombogira, eles não pertencem a uma religião. Eles pertencem à espiritualidade. São livres. São livres. Você vai colocar a Pombogira dentro de uma caixa? Não tem como. Você vai colocar a Pombogira dentro de uma gaiola, sendo que a essência dela é liberdade. Pombogira, quando manifesta e incorpora, ela estufa o peito, levanta o queixo e vai à frente. Ou seja, é um lugar onde ela vai ensinar as mulheres e a todos nós, homens e mulheres, a estarem cada vez mais libertos. Terem domínio da sua própria consciência, da sua personalidade, para que as outras pessoas não interfiram no seu livre-arbítrio. É a liberdade em si, a Pombogira. É Pra fora, né? olhar para fora. E assim, é um olhar à frente do tempo. Eu falo que Pombogira é a mulher à frente do tempo. Então, vendo aquilo tudo, o desconhecido, a gente começou a ficar assustado, né? E as pessoas, não, porque isso é perigoso, isso é perigoso. Eu explicava, mas como assim é perigoso? Ela traz orientações. Amor. Você viu que você teve que passar pelo processo de Pombogira. Você consegue É verdade. perceber aí que nesse seu florescer, né, para a espiritualidade, veio os opressores. Sim. Então você viveu, não só estudou. E ótimo isso que você está falando, Wendel, porque foi uma construção que eu tive que fazer com ela, que se não fosse essa construção de nós duas juntas, essa ligação, essa confiança que nós construímos juntas, hoje eu não estaria aqui Sim. com esse amparo dela. Sim. Porque aí o que eu fiz? Vou procurar uma casa, vou me desenvolver, vou trabalhar minha mediunidade. Então fui filha espiritual do Pai Alain por bastante tempo. Mesmo tendo a minha casa, eu ainda era filha. Desenvolvi os meus guias, entrei para a corrente, fiz os cursos todos que pediam para fazer parte, né? Trabalhei, fui em festas, fui em gira, porque eu sempre ouvia do meu pai espiritual: se você quer ser uma boa mãe de santo, seja uma boa filha. No sentido assim, de você precisa ter o pé no chão. Sim. E você precisa entender essa espiritualidade, né? E aí o que acontece? Fui me desenvolver, e aí, certo dia, cada 15 dias ela vinha, comecei a me desenvolver, conhecer os outros guias, e aí a Preta Velha, um dia, incorporei ela no desenvolvimento, no outro dia ela chega em casa e fala: filha, eu preciso falar com 2 familiares. Traga a sua cunhada e seu cunhado aqui hoje, que eu preciso falar com eles. E aí eles chegaram no final da noite, ela manifestou de novo, trouxe orientações e falou: semana que vem vocês vêm de novo? E ali começou um terreiro. Ou seja, começou de uma forma sutil, leve, e quando eu percebi, já estava ali. De pé. Eu estava de pé. Aí Maria Mulambo falou: a filha tem missão de abrir terreiro. Aí ela trouxe. E aí, dentro da minha própria casa, a gente começou um terreiro de Umbanda. E há muito tempo, eu tinha medo, receio de falar isso para as pessoas.
Só que a construção que eu tive com a minha espiritualidade me deu a maturidade de entender que essa faz parte da minha história. Essa é a minha Não história. pode ser negada. Não pode ser negada. E os meus filhos, eles sabem dessa história. Porque é da onde eles vieram. Sim. Da onde a casa veio. E aí começou assim, Preta Velha foi chamando, Maria Mulambo sempre junto, Preta Velha, parecia terreiro igual às histórias antigas. Sim. Vinha o Preto Velho, atendia, e depois vinha a Maria Mulambo. Talvez pela concepção que eu ainda tinha, pela experiência, vivência que eu ainda tinha. Então, Maria Mulambo incorporava no final e descarregava. Sim. Ali era um grande útero, né? Oxe, Onde que vocês útero! vivenciavam muitas coisas que eram só pra Muito. vocês. Muito. Porque pra poder ensinar, direcionar, a gente tem que passar por. E às vezes, Exatamente. até no próprio terreiro, né? Não desmerecendo, mas ele tem um alcance maior ali. Uhum. A gente tem que direcionar para várias pessoas. Não dá para ir cirurgicamente numa pessoa com profundidade, a não ser que passe por uma ritualística ou outros processos, Sim. indo além da gira. Então ali era a gira de vocês. Era a nossa gira. E era, nossa, era maravilhoso. Depois do final dos trabalhos, né, isso foi crescendo, Wendel. Foi aumentando. E fiz magia do fogo, né, fiz outros graus de magia divina. E trouxe mais sustentação para minha casa, que era o terreiro dentro da minha casa, minha moradia, e dentro de um quarto. Eu vivo isso hoje. Olha só, assim Gente, começam tá. os terreiros. Isso. Você tá no meu futuro. Olha, e é lindo, e assim, Existe quando uma você casa, menos né? espera... A gente trocar esses saberes aqui, isso é muito rico. E assim, é acreditar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nos ouvir aqui, elas também estão Isso. passando por isso. Porque não existe, o imaginário das pessoas, elas pensam o quê? Que elas vão entrar num terreiro, que elas vão se aprofundar. E quando elas estiverem prontas, É. e quando é esse E momento? quando nunca acontece. Nunca acontece. Vai haver medos, receios, inseguranças. BAE, né? As pessoas influenciando para você não chegar até lá. As comparações, Comparações, os modelos, padrões. Querer repetir a mesma forma do outro. Isso. Isso vai trazer Comparar insucesso. Com a casa do outro. Não, né? Não vai. Cada um tem a sua história. É. Cada um tem seu jeito. Cada um tem a sua espiritualidade, a forma de tocar. É isso que eu ensino para os meus filhos. E assim, aí eles começaram a trazer pessoas. E aí foi trazendo. Aí a Maria Mulambo, que ditava as regras, e a Preta Velha trabalhava. Maria Mulambo falava, a gente vai fazer assim, assim, assim. Você precisa fazer isso da tronqueira. Preta Velha falava, vamos montar o altar. Eu ia lá no cantinho, riscava as magias. E era apertadinho, assim, queimava a saia. E tinha um atabaque, Ai, que né? legal. E a gente arriscava. Aham. E aí, um dia, a Maria Mulambo chegou e falou assim, agora a gente vai fazer diferente. Agora nós vamos começar um desenvolvimento mediúnico. Uau. E fazíamos. Casa ainda. Dentro da minha casa do quarto. Então, dava lá sexta-feira, que inclusive até hoje é o mesmo horário que nós fazíamos. Qual horário? Sexta-feira, o nosso desenvolvimento às 19h45. Toda sexta-feira, às 19h45, nós temos desenvolvimento mediúnico na nossa casa. Como foi desde o início. E aí a gente se reunia e no final tinha até torta, tinha comidinha. Que gostoso. Era maravilhoso. Era um encontro muito familiar. Sim, muito forte isso. Muito né? forte. Eu acho, não tenho certeza. A espiritualidade, ela começa muito na vivência familiar ali. Não é? É isso que eu acredito Porque muito. a gente cultua os antepassados, os ancestrais, mas a gente esquece de quem tá muito próximo ali. Uhum. é? Exatamente. E começa com o cuidado familiar. Eu falo isso para os meus filhos. Já sentei com 2 filhos, inclusive recentemente falei, vocês têm que começar com a família de vocês. Isso. Vocês têm que tratar, colocar alguém em terra para cuidar da família de vocês. Porque é a base e é o que vai levar vocês a algum lugar. As primeiras pessoas que chegam até você para ser tratado, provavelmente serão os seus primeiros filhos espirituais. É assim, o meu cunhado e minha cunhada estão comigo há 4 anos no caso de Mulambo. Eles foram os meus primeiros filhos. E hoje a minha cunhada é a mãe pequena da casa, a mãe Thaís, o Rodolfo é o meu Ogan-chefe. Nossa. Então olha como funciona, Isso. olha a ligação, né? A gente acha, é coisa da minha cabeça. É.
A espiritualidade chamou quem? Esses dois. Não é aleatório. Não é aleatório. E aí, como funcionou tudo, né? Começou a chegar amigos, aí o amigo dos amigos, os parentes dos amigos. E Maria Mulambo falando, você tem que mudar. Eu não. Pra que mudar? Tá ótimo assim. Eu ficava assustada com o que viria pela frente. Sempre tenho medo, né? Sempre tenho medo. E quando ela me falou que era guia-chefe, que era dona do meu coroa, eu fui em diversos terreiros, Wendel, no início, lá atrás, pra tirar a prova. Você acredita? Acredito. E eu perguntava para pai de santo. Aí eu ouvi um pai de santo na internet falando que não podia, que era só caboclo, preto velho e eri. Aí eu via outro, não sei o que, e tal. Aí eu falei, preciso procurar um desenvolvimento. Aí eu entrei na casa de lei, que é regida por um Exu das Matas. Só que na época, hoje, o pai, ele fala mais sobre isso, né? Sim. Mas na época, e aí, pode ser? E aí eu só escutava ela gargalhando na minha cabeça. Mais uma vez, minha filha, você vai duvidar de mim até quando? E aí, teve um dia que eu falei, tá bom, eu não vou perguntar mais pra ninguém. Eu confio na senhora plenamente. E aí, como que aconteceu? Essa ligação, essa força que a gente foi construindo junto, porque eu nunca tinha ouvido falar. Aí, quando eu confiei nas palavras dela, aí sim, diversas pessoas começaram a trazer isso na internet, nos terreiros, que poderia, sim, uma pombogira ser guia-chefe, um Exu mirim, enfim. Aí eu falei, olha só. Tem que passar pelo teste da fé. E a Maria Mulambo me testa a todo tempo. Até hoje, ela fala, eu quero saber se as suas raízes estão fortes, porque o teto vai balançar, mas a sua base tem que estar muito forte. Ela sempre falou isso pra mim e ela sempre fala que eu preciso entender na minha pele, muitas vezes, Isso. o que é passar por um problema, verdadeiramente, para quando uma pessoa chegar até mim, eu saber o que fazer. Isso. Muitas vezes a gente sabe só com a cabeça, Uhum. só mentalmente, né? A gente entende ou a gente estudou, mas a gente não viveu. É o que você fala, a vivência ela é muito importante. Então a Casa de Mulambo, ela começa lá na sua própria moradia, que é a sua vivência. Isso, no núcleo familiar. Isso é muito profundo. Então isso tem, né? Isso levou também a Casa de Mulambo ter essa relação, né, com os filhos. Mais intimista e mais uma relação familiar e principalmente feminino. Falando em feminino, vocês têm um trabalho muito bonito, que eu tô acompanhando, dos rituais. Isso. Que a Mulambo, inclusive, atua, né? Você quer falar um pouco? Vamos Eu queria falar. que você falasse. Tá. O que a pombagira em si, o mistério pombagira, trabalha na mulher, no homem, que é o feminino também, né? O masculino e o feminino. Qual é a atuação? Para quem não conhece, vamos aprofundar um pouquinho. Vamos aprofundar. A pombogira, ela vem agir no interno de todas as pessoas. Na nossa doutrina, pombogira, ela vai cuidar do emocional, das profundezas do ser humano. Os abismos. Né? Os abismos. Então, elas são as donas que nos ajudam a controlar, não controlar, mas a compreender e a curar, a transmutar as nossas emoções. Quem vai olhar pelos ciúmes, pelo excesso do amor, o fanatismo, a obsessão, o narcisismo, a grosseria, a estupidez, ou seja, tudo isso é buraco. Mas e o buraco mais interno ainda, que é o emocional, as feridas, as cicatrizes, os traumas, o abandono, o desafeto, a rejeição. São elas que vão lá nas profundezas nossas para nos tratar e nos curar, despertar coisas na nossa vida. Despertar é abrir os nossos olhos, tratar, curar, resgatar. E elas têm um papel fundamental em levantar a mulher na sociedade, o feminino. Empoderar as mulheres. E é um nome, empoderamento, que está muito na moda, né? Mas o que é o empoderamento? É você tomar frente da sua vida. É dizer não muitas vezes. É dizer não e dizer sim também. Sim, quando necessário. Quando necessário.
Fazer escolhas. Fazer escolhas. Maria Mulambo sempre fala isso. A vida é uma escolha. A vida é uma escolha. Fazer escolhas. Então, ela ensina tanto homens quanto mulheres. Ela trabalha nessa profundeza do ser humano. Sim. E principalmente em levantar a autoestima. Homem, mulher, olhar para si. Levantar essa autoestima. E Pombogira trabalha com desejo? Sim, trabalha com desejo. Isso aqui é um tabu que muitas pessoas não conseguem olhar pela influência do cristianismo. A gente tem que abrir isso aqui. Porque nós estamos aqui numa sociedade onde temos liberdade. Ainda, né? Temos liberdade para ser falado. Então, Pombogira, sim, vem resgatar as mulheres. Resgatar elas, resgatar os homens, despertar, sim, a atratividade. Feminino também no homem, né? Despertar o feminino para se curar, porque um homem, para ele ser aceito também na sociedade, a gente precisa ter um feminino. Sim. Ele precisa ter esse traço do cuidar, do zelar, porque senão vai ter excesso. Não é só fazer, é o cuidar, é o zelar, é o olhar, é ter um olhar diferenciado. Porque se o homem, ele acha que ele vai ter sucesso tendo só a energia masculina, ele não vai ter. Tem atratividade. Não vai ter atratividade, não vai ter um bom relacionamento, não vai ter um magnetismo. Isso não vai acontecer. Para ele ter sucesso, ele precisa ter o equilíbrio das duas forças. E a pedido de Maria Mulambo, pela procura incessante e pelo caminhar da nossa casa, da espiritualidade, ela sempre trouxe tudo. A gente não faz nada da cabeça. Então, tudo é ela quem fala. A gente vai fazer assim, nós vamos fazer assado, nós vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E daí nasceu a necessidade dos rituais. Aí nasceu a necessidade dos rituais com Maria Mulambo. A princípio, é um ritual direcionado para ela. A consulta é dela. Ela traz consulta individualizada. Porque há essa necessidade das pessoas. As pessoas precisam e querem falar com ela. E eu falei um dia assim, minha mãe, se eu for 1/3 do que a senhora é, nossa, seria encantadora. Porque ela é um espírito extremamente conselheira, amorosa, carinhosa, cuidadosa. E quando é pra ser direta, ela também é, né? Como uma Pombogira. Né? Ou seja, Pombogira, ela não tá pra agradar ninguém. Não. Ela já tá ali pra fazer o papel dela na sociedade. Então, ela faz o quê? Ela começa a trazer essas pessoas, as pessoas fazem consulta e a gente faz os rituais direcionados a ela. Nós fazemos rituais coletivos. Então, nós temos na nossa casa ritual coletivo com Maria Mulambo, onde é um público que a gente abarca, acolhe um público grandioso dentro da nossa casa. Para ter acesso a esses rituais, nós temos consulta com Maria Mulambo, individualizada, particular, e através dessas consultas, se houver necessidade, ela vai trazer rituais individualizados. Porque aí é específico, né? É específico para a necessidade dela. Daquela pessoa. Sim, cirúrgico. Cirúrgico, exatamente. É cirúrgico. Então, ela sempre trouxe essas informações e a gente foi ajustando a nossa casa para acontecer isso, porque precisa, Precisa ter cambone, precisa ter o atabaque, precisa ter a disponibilidade e pessoas juntas, Então, hoje nós conseguimos fazer esse trabalho com excelência junto dessa entidade incrível que é Maria Mulambo. Ai, que maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui. Foi canalizado. E olha, Wendel, uma coisa também para te falar, foi ela quem trouxe o culto dos orixás para dentro da nossa casa. Ah, é verdade. Eu queria que você incluísse essa parte. Ela a quem casa trouxe. de Mulambo, ela saiu muito fora do padrão comum de uma casa. Bateu muito de frente. Muito... Porque... Ela sempre disse isso. Quando ela chegou, ela falou, Casa de Mulambo. Quando ela deu o nome, ela falou, o terreiro é Casa de Mulambo. Vocês foram muito Pombogira. Muito. E ela pegou e falou o quê? Ela disse assim, a nossa casa veio para chamar atenção. A nossa casa veio para estremecer a sociedade. Uma casa de Pombogira, uma casa de mulher, feminino. Uma mulher liberta jamais poderia ser colocada numa gaiola com estereótipo. E aí ela traz o quê? Minha filha, você precisa fazer iniciação em Orixá e Exu. Tava passando,
Você sabe, Wendel, Sim. não é fácil ter um terreiro. Não. Sem desanimar as pessoas, mas existem um mundo espiritual invisível que a gente lida, que o sacerdote ele precisa estar bem amparado energeticamente. Sustentado, né? Sustentado. E cada sacerdote, cada indivíduo vai ter a sua necessidade. A casa. E a nossa casa precisou dessa energia dos orixás. E ela começou a trazer o culto. Então, pediu para fazer iniciação em Orixá Exu. Nós fizemos iniciação, eu fiz iniciação em Orixá Exu e comecei as iniciações em orixás, a pedido dela, fui trazendo essa energia para casa, começamos a mergulhar, comecei a jogar o jogo do Búzios também, no culto Yorubá, e aí vem mais um, né? Como assim? Mãe de Santo da Umbanda pode jogar Búzios? A nossa casa é uma casa de Umbanda, como sempre foi. E vai permanecer sendo assim até que Maria Mulambo fale o contrário. Certo. Nossa casa é uma casa de Umbanda com a filosofia dos orixás, como sustentação e amparo. E hoje eu posso dizer aqui também amparo financeiro, amparo energético para nós. Sim. Isso ajudou a casa a crescer mais. O axé que trouxe. O axé. E Profundidade também, exato, né? a profundidade. E a gente tem rituais também, nós temos rituais também direcionados ao jogo de búzios dentro da nossa casa. Então, é uma construção que nós tivemos e quem ditou, quem falou, quem trouxe é Maria Mulambo. Não veio da minha cabeça. Ela que me direciona o meu caminho espiritual. Sim. É a dona dos meus caminhos. Inclusive, Wendel, nós estamos finalizando o livro dela, com a história dela, que legal. Como ela se tornou uma pombagira. Já tá tudo feito, só falta finalizar a capa. E o nome é Maria Mulambo, a dona dos caminhos. Que lindo. Ela é a dona dos caminhos. Meu caminho, o caminho de muitas pessoas que a procuram. A gente vai fazer outro depois quando o livro estiver pronto. Axé, com toda a gente certeza. Fala sobre o livro. Axé. Só, a gente com toda certeza. pouco, Uma pergunta aqui, Tassiana. O que pombagira guarda que só o silêncio pode revelar? Foi canalizado para você. Algum momento você passou por algo que você entrou num silêncio profundo. Que acho que você teve vários momentos desse, né? Mas o que vira na sua cabeça? Do silêncio, ela se revelou. Que conseguiu entender? Caramba, olha, Wendel, agora você me pegou lá na profundeza, porque assim, sim, eu tive muitos momentos. E foi canalizado para mim realmente, porque Maria Mulambo, ela sempre foi uma entidade que me fez passar por isso. E ela sempre falou, é no silêncio que você vai ter as respostas. Precisei me silenciar, precisei me afastar, precisei passar por muitas questões. E me veio na cabeça aqui, eu fiquei 1 ano afastada do terreiro. Eu tive uma gestação, a gestação deu tudo bem, bebê, o Ravi hoje, né, já tá com mais de 1 ano. Mas foi uma gestação com o bebê sempre saudável. Mas eu não estava bem. Olha. Então, passei por muitos processos na gestação. Eu tive que ser afastada. Pensa, foi difícil demais. A espiritualidade sua falar pra você que você vai ser afastada, pegar o seu brajá, entregar o seu brajá e falar, a partir de hoje você não vem aqui mais dentro desse terreiro. Porque eu preciso de você focada na formação desse feto. Sim. Então, foi uma gestação difícil pra mim. Porque, assim, eu sentia muitas dores na barriga mesmo. Eu atendia as pessoas, eu sentia dor. E aí, eu precisei me silenciar. Porque ela se afastou totalmente da minha vida. Ela estava ali, mas eu não a sentia. Eu não sentia a presença de Maria Mulambo na minha vida. E foi 1 ano afastada. Hoje, faz 1 ano que eu retornei ao terreiro, na verdade, em junho. Faz um ano... Em junho. Em junho fará 1 ano que eu retornei para o terreiro. Mas foi difícil estar longe daquilo que eu vim fazer na Terra. Sim. Esse processo desse afastamento que ela me colocou... E quando eu ia para o terreiro, ela falava, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui. Vai curtir a sua gestação, vai curtir a sua vida. Vai curtir esse momento que é seu. Sim, a gente tem que ter essas pausas, né? Pausa. Porque a gente, muito intenso, se entrega muito,
sacerdote ainda, né? A gente vive por isso, né? E aí esse processo, ele foi muito desafiador, porque ela se afastou, me dando a liberdade para eu mergulhar nesse processo, só que eu sentia falta dela. Cadê você? Com muita pegada, né? Cadê você? Eu quero, né? Cadê esse sentimento? E aí, quando eu passei para o momento mais desafiador, que foi o meu parto, que eu tive uma intercorrência, que foi muito difícil, eu chorava e eu falava, cadê você aqui? Eu tive um acidente com a anestesia do parto. Nossa. E eu falava, cadê você? Cadê você? Naquela imaturidade, né? E aí um belo dia, ela apareceu. Ela apareceu e aí ela falou assim pra mim, agora eu voltei. Agora você está pronta e entendeu que o seu caminho é dentro de um terreiro. A sua vida é essa. O seu caminhar é espiritual. E é isso que eu preciso que você entenda. Que você nunca pode mais se afastar. E assim, só tá arrepiando, porque assim, o sacerdote ele passa por muitos turbilhões, né? Já pensei em fechar minha casa? Já. Mas essa pausa, ela me fez enxergar o quanto era importante, o que aquilo representava em mim. Isso. E era isso que ela queria me ensinar. O seu íntimo. O meu íntimo. Ela falava, minha filha, essas paredes, elas são perecíveis. O Casa de Mulambo é perecível. Essas paredes podem desmoronar. Mas o Casa de Mulambo está dentro de você. E eu preciso que você entenda e encontre o Casa de Mulambo dentro de você. Maria Mulambo, ela está para todas as pessoas, mas antes disso, eu estive e estou por você. E o Casa de Mulambo pertence ao seu íntimo. Isso. E aí eu entendi. Então eu precisei silenciar, e não foi fácil. Pombagira. Mistério Pombagira. O interno, né? O interno. Você vê como é canalizado mesmo isso aqui. É muito forte. Pombagira te faz passar por processos fortíssimos. Pra você se curar, se tratar, enfim. Se a pombagira fosse um jardim, o que ela floresceria na sua vida agora? Ah, que lindo isso. Sabe por que é lindo, Wendel? Porque todas as vezes que eu me silencio pra conectar com ela, a primeira coisa que ela me mostra é o jardim dela. E ela vem passando as mãos, são margaridas enormes, grandes. E ela vem passando a mão nas margaridas assim, e ela vem trazendo orientações. E se Maria Mulambo fosse um jardim na minha vida, ela seria o ânimo, o estímulo, a força de vontade e principalmente o olhar para ser direcionada naquilo que eu faço, com amor, com carinho, com gratidão. E é isso que ela vem representar na minha vida. Ai, que lindo. Naxé. Lindo. Eu vou agradecer, mãe Tassiana, foi muito bonito o programa. Ai, muito obrigada, A gente vai fazer o Wendel. do livro depois. Vamos, eu adoro Tá. falar de Pombogira. Hoje a gente contou a história. E assim, Pombogira é maravilhosa na vida de todas as pessoas. Todo mundo que não conhece Pombogira, vá, abre o coração, experiencie ir em um terreiro e vivenciar essa conexão. Eu quero que você fale sobre a data das giras, dos rituais também. Quem quiser te encontrar, tem sua rede social, você pode falar também. Sim, claro. Tá. Nós temos trabalhos de giras gratuitas e abertas ao público às quartas-feiras, às 19h45. Você consegue pegar senhas para a gira no Instagram, através do Instagram Casa de Mulambo, tudo junto, @Casa de Mulambo. Através desse Instagram, você tem acesso a conteúdos, a cursos, a giras. Nós temos nosso desenvolvimento mediúnico às sextas-feiras. Também você tem informações no Instagram e através do número 11 984 97 6933. Através desse número, você vai ter o contato conosco para você conhecer mais a casa, estar mais dentro da casa, participar dos trabalhos. E através desse número, você também pode fazer agendamento para consulta com a Maria Mulambo, para fazer rituais e tudo mais que o terreiro pode oferecer para vocês.
Jogar búzios também. Jogar búzios, agendar jogo de búzios, receber informações e orientações dos orixás. Ah, que legal. Esse número, ele tá lá na página, né? Dá pra clicar, já cai direto no WhatsApp. Isso. Na página do Instagram, no @casademulambo, você consegue ter acesso aos conteúdos da Umbanda. E ali você tem o número do WhatsApp. E para conteúdos dos orixás, conhecer mais também a Mãe Tassiana, o Instagram @Mãe Tassiana. Ah, gratidão. Axé, Wendel. Muito obrigada, meu irmão. Axé. Eu agradeço, axé. Axé, muito obrigada. Obrigada, foi incrível. E quero mais. Vamos fazer outros. Axé.